Outro dia, eu estava na fila do supermercado, entediado, matando tempo antes de um voo. Eu não tinha nada melhor para fazer, então comecei a perambular pelos corredores, observando os produtos nas prateleiras. Olhando para a seção de vinhos, eu dei uma olhada dupla. Algo chamou minha atenção de uma maneira que eu não esperava. Lá na prateleira de baixo, enfiado entre o vinho barato e o garrafão, estava uma garrafa de apaixonante. Era uma visão curiosa, quase como encontrar uma joia em meio a pedras comuns. O preço? R$ 12,99. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Como poderia um vinho tão renomado estar sendo vendido por um preço tão baixo? Agora, eu já tinha visto apaixonante antes, geralmente aninhado entre os Barolos e Brunelos, ostentando uma etiqueta de preço acima de US$ 100. Mesmo rótulo, mesmo ano. O que está acontecendo? Isso me fez pensar. Será que havia algum erro? Qual era a verdadeira história por trás deste vinho? Eu me perguntei se havia algo que eu não estava percebendo. O supermercado estava vendendo garrafas falsificadas? A ideia parecia absurda, mas não impossível. Afinal, o mundo do vinho é cheio de mistérios e enganos. Ou a loja de vinhos chique da rua estava praticando preços abusivos? Talvez eles estivessem inflacionando os preços para criar uma falsa sensação de exclusividade. A verdade, como geralmente acontece com o mundo do vinho, era um pouco mais complicada. Havia muitas camadas a serem desvendadas. Esse pequeno encontro provocou uma jornada pela toca do coelho da indústria do vinho. Um mundo repleto de pretensão, exclusividade e mais do que alguns segredinhos sujos. Eu comecei a pesquisar mais sobre o apaixonante e a indústria do vinho em geral. É um mundo onde a percepção é frequentemente mais potente do que a realidade e onde um preço alto nem sempre significa qualidade no copo. Aprendi que muitas vezes estamos pagando pela história e pelo prestígio, não necessariamente pelo sabor, e assim minha curiosidade me levou a uma nova apreciação pelo vinho, não apenas como uma bebida, mas como uma experiência cultural e histórica. Cada garrafa tem uma história para contar e cabe a nós descobrir o que está por trás do rótulo. A indústria do vinho, vamos encarar, é construída sobre uma base de fumaça e espelhos. Desde o momento em que você entra em uma loja de vinhos, você é bombardeado com uma miríade de opções, cada uma prometendo uma experiência única e inigualável. Claro, existe o romantismo da vinícola, as tradições centenárias, o terroir, o blá blá blá. Essas histórias são parte do charme, e não há dúvida de que a história e a tradição desempenham um papel importante na experiência do vinho. Mas retire a linguagem rebuscada e o marketing pomposo, e você fica com uma verdade simples. Vinho é suco de uva fermentado. É um processo que, em sua essência, não mudou muito ao longo dos séculos. Agora, não me interpretem mal. Eu amo um bom copo de suco de uva fermentado tanto quanto qualquer outra pessoa. Há algo verdadeiramente especial em saborear um vinho bem feito, especialmente quando você conhece a história por trás dele. Mas os preços que algumas dessas garrafas alcançam é o suficiente para fazer você cuspir seu cabernet. Às vezes parece que estamos pagando mais pelo rótulo do que pelo líquido dentro da garrafa. A verdade é que muito do que você está pagando não é pelo vinho em si, mas pela história por trás dele, o prestígio percebido, a imagem cuidadosamente elaborada. É um jogo de percepção, onde a embalagem e a narrativa podem valer mais do que o próprio produto. Veja, por exemplo, a prática de renomeação. Uma vinícola pode ter uma safra que não se destaca, mas com um pouco de criatividade, ela pode transformar essa safra em algo especial. Uma vinícola produz uma safra decente, mas não espetacular. Em vez de vendê-la barato, eles colocam um novo rótulo, inventam uma história de fundo fantasiosa e pronto. Em vez de vendê-la barato, eles colocam um novo rótulo, inventam uma história de fundo fantasiosa e pronto. De repente, é um vinho boutique valendo uma fortuna. De repente, é um vinho boutique valendo uma fortuna.
e os consumidores, seduzidos pela nova narrativa, estão dispostos a pagar o preço. E então há o jogo da escassez artificial, onde as vinícolas limitam intencionalmente a produção para criar uma aura de exclusividade, aumentando ainda mais os preços. Essa prática não é nova, mas continua sendo eficaz. Isso não quer dizer que todos os vinhos caros sejam um golpe. Sem dúvida, existem alguns vinhos incríveis por aí, elaborados com paixão e habilidade que justificam seus preços. Esses vinhos são o resultado de anos de dedicação e conhecimento. Sem dúvida, existem alguns vinhos incríveis por aí, elaborados com paixão e habilidade que justificam seus preços. Esses vinhos são o resultado de anos de dedicação e conhecimento, e cada gole conta uma história de esforço e arte. Mas o ponto é que o preço de uma garrafa de vinho é frequentemente um mau indicador de sua qualidade. Muitas vezes, um vinho mais barato pode surpreender e oferecer uma experiência tão boa quanto, se não melhor, do que uma garrafa cara. Portanto, da próxima vez que você estiver escolhendo um vinho, lembre-se, nem tudo que reluz é ouro e nem todo vinho caro vale o preço. As entranhas obscuras do mundo do vinho foram expostas de forma espetacular com o caso de Rudy Kurniawan. Este colecionador e conhecedor de origem indonésia era o queridinho do cenário de leilões de vinho, famoso por seu paladar requintado e adega aparentemente sem fundo. Ele estava gastando milhões em safras raras, organizando degustações luxuosas para a nata da sociedade do vinho. O problema era que tudo não passava de uma farsa. Kurniawan, descobriu-se, era um mestre falsificador, misturando vinhos baratos em sua cozinha para imitar o sabor de safras valiosas, completo com rótulos falsos e garrafas cuidadosamente recriadas. Ele enganou alguns dos maiores especialistas em vinho do mundo, vendendo milhões de dólares em vinho falso antes de finalmente ser pego. O escândalo Kurniawan causou ondas de choque no mundo do vinho. Aqui estava um cara, um ninguém, que conseguiu enganar os supostos especialistas, expondo a natureza subjetiva do paladar e a vulnerabilidade da indústria à fraude. Seção 4. Especialistas. Que especialistas? O caso Kurniawan levantou algumas questões desconfortáveis sobre os supostos especialistas no mundo do vinho. Esses eram os caras com os paladares refinados, o conhecimento enciclopédico de safras, os narizes que podiam detectar notas de trufa e couro em uma degustação às cegas. No entanto, eles foram enganados repetidamente por um vigarista com um bom paladar e um talento especial para misturar. Isso nos faz pensar quanta dessa expertise era genuína e quanto era apenas fumaça e espelhos. Quanto do que percebemos como qualidade no vinho é influenciado por fatores além do sabor, o rótulo, o preço, a reputação. A verdade é que o gosto é subjetivo. O que uma pessoa considera uma obra-prima, outra pode achar medíocre. E quando você leva em consideração a influência do marketing, da marca e do bom e velho snobismo, fica claro que o imperador do mundo do vinho pode não estar usando nenhuma roupa. Seção 5. Yellowtail. Um estudo de caso em ruptura. Enquanto o mundo do vinho tradicional estava ocupado, obcecado com terroir e taninos, uma pequena marca da Austrália estava ocupada mudando a indústria. Yellowtail não seguiu as regras estabelecidas. Eles decidiram que o vinho não precisava ser complicado ou reservado para ocasiões especiais. Yellowtail, com seus vinhos fáceis de beber e seu icônico logotipo de canguru de pé amarelo, ousou fazer o impensável, tornar o vinho divertido e acessível. Eles queriam que qualquer pessoa, independentemente de seu conhecimento sobre vinhos, pudesse desfrutar de uma boa taça sem se sentir intimidada. Eles não usaram linguagem rebuscada ou rótulos intimidadores. Em vez disso, optaram por uma abordagem simples e direta, que falava diretamente ao consumidor comum. Eles não tentaram impressionar ninguém com seu conhecimento de castas obscuras. Em vez disso, focaram em criar vinhos que fossem
agradáveis ao paladar e fáceis de entender. Eles simplesmente fizeram um vinho bom e acessível que as pessoas realmente gostavam de beber. E adivinha? Funcionou. As pessoas começaram a perceber que o vinho não precisava ser algo elitista ou complicado. Yellowtail se tornou um sucesso estrondoso, conquistando uma fatia enorme do mercado e provando que você não precisa do paladar de um sommelier ou de um fundo fiduciário para desfrutar de uma boa taça de vinho. Eles mostraram que o vinho pode ser apreciado por todos, independentemente de sua experiência ou conhecimento. Eles foram um alerta para o mundo do vinho tradicional, um sinal de que os tempos estavam mudando e que os consumidores não estavam mais dispostos a serem intimidados pelo elitismo da indústria. Yellowtail abriu caminho para uma nova era no consumo de vinho, onde a simplicidade e a diversão são valorizadas tanto quanto a qualidade.